Muito bom voltar o nosso coração à palavra de Deus, conforme diz o autor do livro de Hebreus, que é uma palavra viva, uma palavra eficaz, uma palavra que é cortante e que discerne o mais íntimo do nosso ser, do nosso coração, discerne juntas e medulas, vai lá no nosso íntimo do coração para nos levar mais perto da vontade de Deus. Palavra essa que sempre nos dá segurança para o nosso viver, para o nosso caminhar, e é a luz que Deus nos deu para estarmos seguros neste mundo em trevas em que nós nos encontramos, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. E quando nós a introjetamos, quando nós a entronizamos em nosso coração, como diz Salmo 119:11, escondemos esta palavra lá no nosso íntimo, Deus ele nos dá a graça de não pecar contra o Senhor, né? A palavra ela faz a diferença e mantém o nosso coração em santidade na presença do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o tema razões que temos para clamar ao Senhor, para buscar a face de Deus. Quero usar o Salmo 99, Salmo 99, razões para clamarmos ao Senhor. Os que nos acompanham também nos seus lares, peguem a sua Bíblia, aí junto, na sua casa, leia conosco esse texto, acompanhe a palavra de Deus e esteja também orando na presença de Deus para que esta palavra possa alcançar os nossos corações. Salmo 99. Você pode se colocar mais uma vez em pé, em reverência à leitura da palavra. O Senhor reina. As nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor o nosso Deus, prostrem-se diante dele, ou diante do estrado dos seus pés, ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocaram o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus, para eles tu eras um Deus perdoador, embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se, voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Que Deus abençoe e aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Podem tomar lugar. Que o ser humano tem problemas sérios, não é novidade para você. Ou que eu e você temos problemas, não é novidade para ninguém. Afinal, por que a gente é capaz de praticar tantas coisas deprimentes? Por que a gente faz o que faz? Por que o mundo está como está? E nesses últimos dias, Deus tem se revelado na natureza de uma forma terrível, em todos os lugares. Por que o mundo está como está? Qual é o nosso problema? Os sabichões, eles iam dizer o seguinte: o problema do mundo são as pessoas. E é verdade. O problema do mundo são as pessoas. Mas qual é o problema das pessoas? Por que nós fazemos o que nós fazemos e deixamos o mundo do jeito que está? Ou seja, cada vez mais, cada dia estamos caminhando para o pior. Não é verdade? Cada dia
em que vai se avançando na história, aquilo que se descortina, o que se apresenta aos nossos olhos é o pior. Agora, queridos, se o problema são as pessoas, será que as pessoas sabem de fato qual é a raiz dos nossos problemas? Qual é a razão de tudo aquilo que envolve as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas inquietações mais profundas? Você sabe? Você sabe qual é a raiz do problema? Qual é a raiz do problema das pessoas? Vamos trazer isso mais para o nosso campo pessoal. Isso é muito importante, porque quando parece que alguém diz que o problema do mundo são as pessoas, a pessoa ela está se eximindo de qualquer culpa. Quando nós falamos do problema do mundo e das pessoas, é sempre importante a gente trazer isso para o campo pessoal, onde ninguém escapa, nem eu, nem você, todos nós estamos inseridos neste contexto. Falamos da ansiedade, falamos da preocupação, falamos do medo. Afinal de contas, todos nós sofremos em algum momento destas coisas: ansiedade, preocupação, medo, insegurança. Agora seja honesto, seja honesta. O que o ser humano não é capaz de fazer quando está ansioso? Ou o que não se faz quando se está com medo? A gente sabe muito bem o que as pessoas são capazes de fazer, o que eu, o que você é capaz de fazer quando a preocupação, quando a ansiedade atinge níveis incontroláveis. Aumenta a cobiça, sobressai no coração do ser humano o amor ao dinheiro, e segundo a Bíblia, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Surgem as mentiras, os enganos, as trapaças, manifesta-se os ataques de ira, as glutonarias, as compulsões. O ser humano começa a se endividar. E a bola, ela vai aumentando, ela vai crescendo. E aí vem a dependência do álcool, vem a dependência das drogas, tabagismo. A pessoa entra no mundo dos crimes, roubos e tudo muito mais. Não é a realidade? E quando se passa da dose, a ansiedade, a preocupação, o medo, ele se transforma num veneno letal. O transbordar dessa luta perdida em nosso coração, a luta contra a ansiedade, a luta contra a preocupação com o medo e o pecado, quando é esguichado através das práticas, deixa o mundo nesse estado em que ele se encontra. O mundo, ele se encontra nesse estado e nessas condições porque o coração do homem, ele se enche de tantas coisas. Coisas essas que estão longe do desejo de Deus, do propósito de Deus. E começa a deixar em frangalhos a vida do ser humano. Começa a esfacelar a vida da família. E tudo aquilo que está ao redor, sua profissão, o seu trabalho, os seus relacionamentos, tudo começa a desmoronar. Quando essa luta contra o pecado é perdida no coração, na verdade, queridos, a gente é capaz de fazer as piores coisas. Além dos cacos que nós deixamos ao redor, nós ainda sofremos com a falta de paz. O ser humano, ele se afunda numa angústia tão grande,
e não consegue encontrar descanso para o seu coração e para o corpo, não consegue encontrar soluções para o seu casamento, para os seus relacionamentos dentro de casa e também para as pessoas em todos os lugares do mundo. É terrível, queridos. E este é o problema do mundo, este é o problema das pessoas. O nosso coração derrotado pelo pecado, pelo medo, pela preocupação, pela ansiedade. O coração despedaçado, deprimido, desesperado. E é interessante que quando Jesus ele olhava para estas realidades na vida do ser humano, ele era muito direto, ele era muito claro. Por exemplo, se você olhar para Marcos 7, o verso 20 ao 23, Jesus ele colocou esse assunto da seguinte forma. Em seguida, ou seja, depois que ele havia dito que o problema não é no mundo lá fora, depois que ele havia dito que não são as coisas de fora a causa dos nossos problemas e dos problemas do mundo, ele disse o seguinte: aquilo que vem de dentro é o que contamina, pois de dentro do coração da pessoa vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas estas coisas desprezíveis vêm de dentro, são as que contaminam. Não é o mundo que contamina, é as coisas que vêm de dentro, que afeta toda a vida do ser humano e leva o mundo a estar como está. E amados, só tem um jeito, só tem uma maneira de se vencer a luta que nós travamos no coração. Só há uma maneira de resolvermos o nosso problema mais essencial e, consequentemente, os problemas do mundo. Essa luta contra a ansiedade, essa luta contra o medo, contra a preocupação, contra o pecado, a luta pela paz de espírito, pelo descanso do corpo, essa luta, ela só vai ser vencida quando nós tivermos uma visão que for apropriada e apaixonante de Deus. Eu quero dizer a você nessa noite que todos os conflitos, todas as dificuldades, todos os problemas que estão presentes no mundo só se resolvem quando o homem ele tem uma visão apropriada de Deus. Se esta visão não for uma paixão profunda no seu coração, se esta visão não for um desejo de busca do seu interior, a sua vida vai andar como uma bola de neve, de problema em problema, dificuldade em dificuldade, e os problemas da humanidade só irão aumentar. Então esse é o desafio. Ou seja, a visão diminuta, a visão distorcida de Deus que nós temos, ou que nós nutrimos no nosso coração, a pequenez da nossa fé, ou inclusive a falta de fé em que Deus é de verdade, é a raiz de todos os nossos problemas e dos problemas do mundo. É a pequena visão sobre Deus, a visão limitada da pessoa de Deus. E esta visão, infelizmente, no coração das pessoas, na mente das pessoas, nos dias de hoje, gradativamente está diminuindo. O ser humano hoje está tendo uma visão pequena de Deus, de quem é Deus. E isto traz todo o problema inerente à vida do ser humano. Ou seja, de outro modo, quando nós temos uma visão correta sobre a pessoa de Deus,
da sua justiça, da sua retidão, da acessibilidade do perdão de Deus, quando se tem uma visão da santidade de Deus, e se tem fé em quem Deus de fato é, a luta contra o pecado no nosso coração, ele começa a ser vencida. Essa luta, ela começa a realmente ter resultados dentro da vontade de Deus, e ainda mais, nós nos tornamos agentes de um mundo melhor. Quando nós temos diante de nós uma visão correta de quem é Deus. Quem é a pessoa de Deus? Quem é esse Deus com quem nós nos relacionamos? Agora, se a nossa visão de Deus for distorcida e for ofuscada, nós contribuímos para que o mundo vá de mal a pior, e a vida, ela vai se tornando um problema. Mas como ter esta visão da grandeza de Deus? Como encher o coração de fé? Como podemos ver Deus de forma correta? Porque muitas pessoas, amados, infelizmente, eles veem Deus da sua maneira. E é diferente de você ter uma visão da maneira de Deus. Tem muitas pessoas hoje que olham para Deus do seu jeito. E procuram viver a vida da sua maneira. Mas quando a gente tem uma visão coerente a partir de Deus, e a partir daquilo que Deus se revela na sua palavra, a nossa história muda. As coisas mudam, os relacionamentos mudam. E graças a Deus, queridos, que nós temos uma passagem como esta, que é o Salmo 99. Neste salmo nós somos ajudados a ver Deus corretamente e admirá-lo por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Esse salmo, ele desperta no meu e no seu coração o desejo de perceber a majestade, a glória, a santidade desse Deus que se revela a nós. Aqui nós somos apresentados, neste salmo, a sua santidade, a sua retidão, a sua justiça, e nós somos informados que esse Deus, Ele é santo, Ele é grande, temível, reto, justo, mas também o verso 9 diz que Ele é acessível e perdoador. Aprendemos nesse salmo que o Deus Rei Santo, aquele que está assentado na majestade do trono, bem acima dos seres celestiais mais perfeitos, conforme diz o verso 1, os querubins, que são a mais alta majestade dos anjos ali que estão presentes. Esse Deus impressionante, Ele tem comunhão com o seu povo, perdoando e recebendo os seus. Desse modo, Ele é capaz de resolver a raiz de todos os problemas que existem no coração do ser humano. O Salmo 99 é o último daqueles que exaltam o reino de Deus. Ou seja, é o último salmo chamado de os salmos de entronização. Faz parte de um grupo de salmos que exalta a soberania de Deus, exalta a grandeza do Senhor, esse Deus que está sobre aquilo que Ele criou, os céus e a terra. E isso começa no Salmo 92 e termina aqui no Salmo 99. O Salmo 99, queridos, ele declara e começa dizendo: o Senhor reina. E aí ele chama a todos a temer, a tremer, por causa da sua soberania, por causa da sua majestade, mas também para louvá-lo, o verso 1 ao 3, para exaltá-lo, o verso 4 e 5,
mas também para clamá-lo. O verso 6 ao 9. 7 vezes o Salmo 99 repete o refrão, pois é santos. Nos versos 3, nos versos 5 e nos versos 9. E essa repetição, queridos, pois é santo, no final de cada trecho, apresenta as 3 partes deste salmo. Ele inicia nos desafiando, queridos, que eu e você devemos louvar ao Senhor, porque este Deus é grande e temível. O Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado em seu trono acima dos querubins, trema toda a terra, o Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado o teu grande e temível nome, pois és santo. Em sequência, Ele nos desafia a exaltar ao Senhor, porque este Deus, Ele é justo e Ele é reto. Diz o verso 4 e 5, Rei poderoso que ama a justiça, Tu estabeleceste a imparcialidade, agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se aos seus pés, pois Ele é santo. E aí, em terceiro lugar, Ele desafia o meu e o seu coração a clamar ao Senhor, porque este Deus, Ele é acessível e Ele é perdoador. Diz assim o verso 6 seguintes, Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, e Samuel também invocava seu nome, clamavam ao Senhor, e Ele lhes respondia, da coluna de nuvem lhes falava, e eles seguiam os preceitos e os decretos que Ele lhes dava. Ó Senhor nosso Deus, Tu lhes respondia, era para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam. Exaltem o Senhor nosso Deus, e prostre-se em seu santo monte, pois o Senhor, o nosso Deus é santo. Permite-me fazer algumas observações. Quando o salmista tem esta visão de Deus santo. A santidade aqui, queridos, ela se revela de um modo glorioso, majestoso. O verso 3 diz que a santidade de Deus o revela como um Deus grande e temível. O verso 4 nos diz que a santidade de Deus se manifesta em justiça e em retidão. Ou seja, a santidade de Deus, ela se revela com aquilo que é direito, com aquilo que não tem parcialidade. A santidade de Deus é imparcial, em conformidade com a sua glória, com a reunião de todos os seus atributos, sejam eles comunicáveis ou incomunicáveis, mas também em retidão, ou seja, em conformidade com o padrão, o caráter perfeito de Deus, o caráter reto, sem voltas, sem curvas, o caráter exato de Deus. A santidade de Deus se revela assim. E o verso 6 diz que a santidade de Deus se manifesta em ouvidos prontos para ouvir, e o coração pronto em atender. E o verso 7 diz, a santidade de Deus se manifesta em vós, preceitos e decretos que conduzem o seu povo. E o verso 8 diz, a santidade de Deus se manifesta em perdão aos quebrantados e em castigo aos desviados. A santidade de Deus, ela se revela de uma forma gloriosa, de uma maneira maravilhosa, perfeita, conforme o próprio caráter santo de Deus. Agora, o que é santidade? A ideia fundamental por trás do conceito de santidade é ser separado, distinto daquilo que é ordinário ou comum. Então, Deus, Ele é separado de tudo aquilo que é ordinário, aquilo que é comum. Portanto, em seu uso simples, santidade
pode ser referido a algo bom ou algo ruim. Por exemplo, em cultos pagãos, no período bíblico, havia prostitutas nos templos que eram tidas como santas, porque elas não eram prostitutas comuns, eram prostitutas cultuais, separadas, dedicadas para as práticas sexuais nos cultos aos deuses pagãos. Então, havia no passado um entendimento de que aquelas mulheres separadas para aquela finalidade, elas eram chamadas de santa, separadas para aquilo. Mas o termo bíblico aqui, o adjetivo santo, o substantivo santidade, é totalmente outro. Santidade assumiu um significado moral ou comportamental que deriva da santidade de Deus. Em outras palavras, Deus está separado de tudo o que não é Deus. E Ele está à parte de uma classe absolutamente acima de qualquer ser humano, qualquer coisa. Deus, como o diamante mais raro do universo, Ele é absolutamente o único, valioso, infinitamente muito mais caro do que todas as coisas. Ele é especial. Então a santidade de Deus, queridos, consiste essencialmente em sua singularidade absoluta e, portanto, no valor infinito da sua beleza, da sua excelência. Deus está num patamar, num nível absolutamente mais elevado e sozinho. Deus está acima de todas as coisas. Deus é sui generis. Ele é totalmente único no seu gênero. Deus é distinto de tudo que não é Deus. E portanto, Ele é infinitamente mais no seu valor, na sua importância, na sua dignidade, no seu caráter. E isso torna todos os seus atributos, todas as suas qualidades e todas as suas atitudes práticas moralmente belas, excelentes, infinitamente valiosos e perfeitos. Santidade é a dignidade infinita, a beleza infinita, a pureza infinita, a excelência infinita, o valor infinito, e que são intrínsecos somente a Deus. Santidade é a qualidade interior distinta, separada, superior a tudo de Deus. Por isso, queridos, santidade tem tudo a ver com a natureza de Deus nos seus atos. É algo que corre no seu sangue, é o DNA de Deus. Ele é santo. Agora, como nós podemos ter esta santidade na nossa vida e expressá-la nas nossas práticas, na nossa conduta, no nosso modo de viver? Por meio da glória dEle. Agora, o que é a glória de Deus? A glória de Deus, queridos, ela é concebida ou projetada quando a santidade de Deus vem a público. A glória de Deus é evidenciada quando a santidade de Deus, ela se revela quando a glória de Deus, ela se manifesta em atos, em comportamentos dos filhos de Deus. É quando a terra, ela contempla de forma visível os atos de Deus, de modo palpável, e isto através da vida dos filhos de Deus. Então é através da minha vida e da sua vida de santidade que a glória de Deus se revela e se manifesta ao mundo. Olha o que diz Isaías capítulo 6, verso 3, quando ele compreendeu muito bem esta verdade. Diziam os serafins em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, as manifestações, as expressões da santidade de Deus glorificam, exaltam a grandeza deste Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a glória de Deus na sua vida, ela é evidenciada, ela é manifestada, ela é difundida quando a tua vida está em conformidade com a santidade de Deus. A santidade de Deus, no seu coração, no seu viver, levam a expressar em atos, em comportamentos, em atitudes, a glória do Senhor. Então, se você quer que a terra seja cheia da glória de Deus, das expressões, das atividades de Deus ao ser humano, você precisa desenvolver cada dia no seu coração uma vida santa, uma vida separada, para que o nome de Deus seja glorificado. Por quê, queridos? Porque a glória de Deus é concebida ou projetada quando a santidade vem a público. A glória de Deus, ela se manifesta quando a santidade, ela é expressada, vivida diante das pessoas. Quando a santidade, ela irradia por meio do seu ser, quando ela enche a terra e se torna visível e de algum modo palpável para os seres humanos. E quando vem a público a santidade de Deus, enche a terra de sua glória. Esse Deus que é santo, 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 Ele enche a terra com sua santidade, que uma vez tornada pública, diz a palavra, é chamada de glória. Então, o teu modo de agir, o teu modo de falar, o teu modo de se comportar, a maneira como você encara as coisas desta vida, se for com um coração voltado para a santidade, isto irá glorificar o nome de Deus. Isto irá evidenciar diante do mundo a glória do Senhor. Veja, se Deus alguma vez agisse de alguma maneira ou de alguma forma que pudesse a contradizer o seu ser totalmente único, o seu valor e a sua beleza infinita, a sua ação, ela seria profana, não seria santa e, portanto, não iria revelar a glória. Por isso, todas as vezes que alguém tiver um comportamento profano, uma atitude profana, está indo contra a natureza e a essência do próprio Deus que é santo. E isto não revela a glória de Deus. Por isso, igreja, se nós queremos revelar a glória de Deus ao mundo, entre nós, na nossa cidade, nós precisamos estar totalmente encharcados com a santidade de Deus. Santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Ou seja, o nosso coração totalmente separado para Deus, consagrado a Deus, dedicado a Ele, é que revelam a glória de Deus diante do coração das pessoas. Então, já chegando para a parte final, o que tem de errado em nosso mundo? Qual é o problema do ser humano? O apóstolo Paulo, ao debater este assunto, ao
falar desta verdade profunda, em Romanos 3:23 ele diz que todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Outras maneiras de expressar essa tragédia que aconteceu na vida do ser humano, a tragédia do pecado em nós, é dizer que o pecado, ele nos destituiu, ele nos privou da glória de Deus. Ou ainda, o pecado nos faz carecer ou ficar aquém da glória de Deus. Ou ainda, o pecado nos afastou da presença gloriosa de Deus. Desse modo, sem alcançar, queridos, o padrão da glória de Deus, destituídos e privados da glória de Deus, carentes ou aquém da glória de Deus, afastados da presença gloriosa de Deus, não há mais santidade em nós, nós não somos capazes de enxergar a glória de Deus e nela nos encantar, tampouco somos capazes de evidenciá-la e de refleti-la. De tão longe de nós que ficou, por causa do pecado que nos separou de Deus, a glória, ela perdeu o encanto na nossa vida. Aliás, queridos, sem a presença da glória de Deus, que é o reflexo público da santidade de Deus, que são as expressões visíveis da santidade do Senhor, o que se deseja nesse estado de pecado, como bem colocou Jesus, o que se deseja ao seu coração é a glória dos homens e não mais a glória e a aprovação de Deus. João 12:43, Jesus disse que os homens estão indo atrás da glória dos homens e não mais na glória de Deus. Então, o que o mundo precisa, meus queridos, o que as pessoas mais precisam, talvez você, que está aqui nessa noite, e que você nasceu dentro da igreja, e que você nasceu num contexto de um lar religioso, o que mais as pessoas hoje precisam é da santidade e da glória de Deus. Os problemas começariam a ser resolvidos se houvesse em você uma renovação ou uma regeneração do conceito da santidade e da glória de Deus. Como diz Paulo em Efésios 2, morto em seus pecados, ele fala ali em delitos e pecados. Mortos em seus delitos e pecados, sim, vivo no seu corpo, mas sem vida no Espírito. Precisa nascer de novo. Precisa ter nova vida. Precisa nascer de Cristo. Precisa nascer daquele que tem o poder de trazer o Espírito ao coração. Os problemas começariam a ser resolvidos quando nós entronizássemos Cristo no nosso coração, e aí nós iríamos começar a ver o Criador e o mundo criado com novos olhos, e eventualmente também com este gesto, nós começaríamos a ver a santidade de Deus, e assim nós iríamos louvá-lo, nós iríamos exaltá-lo, nós iríamos clamar a Ele, aquele que é santo, santo, santo. Sem a regeneração, que Ele dá um novo coração e novos olhos para a glória de Deus, você irá continuar amando o pecado, você irá buscar a glória dos homens, a glória e a santidade de Deus não terá nenhum sabor e nenhum valor no seu coração. Por isso, quando nós nascemos de novo, quando pela graça e por meio da fé, nós nos convertemos a Cristo, a santidade de Deus e a nossa própria tomam outra perspectiva. Então, qual é o problema do mundo? O coração do ser humano não enxerga a glória de Deus manifestada em Jesus. Tampouco transborda esta santidade em palavras e em práticas. O corpo, ele é escravo do pecado.
e da morte também, e da lei de Deus que o condena. A pessoa que não tem diante de si a glória de Deus, para se espelhar, para fazer dela a referência na sua vida, ela vai cada vez mais se distanciando daquilo que Deus tem para a sua vida. Agora, aquele que busca a glória de Deus por meio da santidade, a sua vida é passo a passo transformada na glória de Cristo. O que nós estamos vendo hoje? Degradação, deturpação dos valores, desespero, desilusão, porque o homem não tem a visão da santidade de Deus. Talvez esse é o desafio para a sua vida nos dias atuais. Talvez essa é a maior necessidade do seu coração nesses dias. Por isso clame ao Senhor, peça que Deus te dê olhos para contemplar a sua santidade, que é manifesta em glória, e que te encha de fé e de esperança para a salvação, para a nova vida em Cristo. Olhos que vejam como esse Deus que está revelado aqui nessa palavra, olhos para ver a grandeza, a majestade, e que te faça te quebrantar, te humilhar. Olhos para ver a justiça e a retidão de Deus, e te torne justo e reto em tudo que você faz, em tudo que você realiza. Olhos para ver acesso a Deus e perdão por meio de Jesus, e te torne acessível e perdoador. Também intercessor, como diz aqui o texto, Moisés, Arão, Samuel, que intercediam pelo seu povo. Talvez você precise clamar a Deus nessa noite, que Deus te dê um coração alegre nele, um coração que louve, que exalte, que clame ao Senhor, pela sua própria vida, pela vida dos outros, pelo mundo que está tão carente da santidade e da glória de Deus. Peça a Deus que te dê olhos para Jesus. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, ela foi revelada na sua plenitude, na vida de Jesus. João 1,14 nos diz assim: a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, e era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Não a glória dos querubins, não a glória do Monte Sião, não a glória de Jerusalém, não a glória do templo, não a nuvem, mas a glória de Jesus. Cristo é a maior manifestação da glória de Deus. O Deus santo, santo, santo. Ele se revelou em atos, em ações, por meio da palavra, da vida, do ensino de Jesus. Clame nessa noite, para que os teus olhos se voltem para Jesus, para que esta santidade esteja no seu coração, e para que o teu testemunho, tudo aquilo que você é e faz, possa reverberar, anunciar a grandeza, a glória, a majestade do Senhor, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. Que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado sempre na minha e na sua vida. Amém, queridos? Amém?